mundo acompanhou nos últimos dias a formação do furacão Milton no Golfo do México. 2 semanas após a passagem do furacão Helene, que deixou mais de 230 mortos, essa nova tempestade prometia estragos ainda maiores na já abalada Flórida, que anualmente é atingida por furacões durante a temporada que se estende de julho a novembro. As projeções da trajetória do furacão mostravam que ele passaria sobre a Flórida, atingindo cidades densamente habitadas, como Tampa, Sarasota e também Orlando. E para além dos estragos causados pelo Milton, haviam alertas para a formação de tornados em consequência da tempestade nas regiões próximas. O brasileiro Gustavo Reidi Veronese, que é engenheiro civil, mora na região próxima ao aeroporto de Orlando há cerca de 2 meses e conversou com o Direto ao Ponto para contar como foi a preparação para a chegada do furacão Milton e também relata os momentos durante e após a passagem da tempestade. Eu sou a Juliane Mergener, fique conosco. Quando o furacão chegou à Flórida, nós estávamos em casa. Todas as pessoas já estavam em suas casas, mas lógico, se tu considerar assim, chegou à Flórida, quando ele bateu lá em Siesta Key, né, em Sarasota, ainda aqui não se estava sentindo os efeitos, né? Então eu ainda até dei uma volta pelo meu condomínio, eu moro num condomínio fechado aqui, mas também não tinha quase ninguém nas ruas. Algumas pessoas passeando aí num cachorro, sabe, para, né, sair um pouquinho ainda com o bichinho de casa, mas já estava todo mundo dentro das suas casas, mesmo quando algumas horas antes do furacão chegar mesmo na nossa região, né? E o que também fez com que as pessoas fossem para dentro de casa foi que teve alertas de tornados, né? Que não era o furacão em si, eram outros pequenos tornados que se formaram devido à condição do clima que estava acontecendo, né? Então as pessoas já estavam dentro das suas casas, mesmo antes do furacão chegar na nossa região, porque estava acontecendo pequenos tornados destruindo, assim, derrubando árvore, destruindo as coisas. A minha piscina, por exemplo, ela ficou cheia muito rápido, a de todo mundo, quando teve esse tornado antes do furacão. Mesmo que eu tivesse esvaziado ela num nível, né, seguro, ainda assim ela encheu muito rápido quando teve esse pequeno tornado antes, né, umas 2 horas antes da chegada da gente começar a sentir os efeitos do furacão mesmo. Então teve um alerta, né, que aqui o alerta vem no telefone de todo mundo, né, sobre esses tornados, então as pessoas já estavam em suas casas. Então nós estávamos em casa quando o furacão chegou, nós estávamos na nossa casa. Onde eu estou agora, a minha casa não tem energia elétrica, tá? Mas tem áreas e casas próximas à minha que tem energia elétrica. Isso depende se aconteceu algum estrago na rede, caiu alguma árvore, alguma coisa. Dentro do mesmo condomínio onde eu moro, tem áreas com energia e áreas sem energia. Vai depender se aconteceu alguma coisa. Enfim, temos, mas já recebemos um alerta que pode faltar água nos próximos momentos, tá? E internet eu não tenho porque eu estou sem energia em casa, mas o serviço de internet está ocorrendo ainda nas casas que tem energia, que é o mesmo serviço que a internet meu, o pessoal tem internet sim. E eu tenho internet do telefone, né? Enfim, da companhia, né? Mas a internet de casa eu tô sem por causa da luz, mas não por causa do serviço de internet. Os estragos pode ser considerados mínimos, tá? Aqui na região. Você vai ter árvores caídas, muitos galhos quebrados, muita folha, né, pelo chão, arrastada. Poucos locais com pequenos alagamentos na rua, mas não muito. Alguns postes caídos, né? Enfim, mas você vê algumas partes das casas quebradas, assim, uma parte de um telhado voou, algumas telhas, mas são estragos mínimos. São estragos mínimos comparado com lá em Siesta Key, Sarasota, onde o furacão chegou, não tem nem como comparar. Aqui são estragos mínimos aqui na região de Orlando, pelo menos aqui nessa região de Orlando onde eu estou, que é próximo ao aeroporto.
Nós nos preparamos com da seguinte forma: nós compramos água, todo mundo comprou água, a água acabava e era reestocada nos supermercados aqui ao redor. A água acabava, os caras colocavam mais, acabava de novo. Todos os grupos aqui de WhatsApp, as pessoas que se comunicam iam dizendo: olha, agora chegou água em tal supermercado, agora acabou em tal, chegou em tal. Né? Então todo mundo se abasteceu com água, se abasteceu com comidas não perecíveis, né? Eu comprei, por exemplo, um grill a gás que eu ainda não tinha, porque na minha casa tudo é elétrico. Então a gente se preparou para a falta de luz, né, também. A gente se preparou para a falta de luz. Eu comprei um grill, um gás que eu ainda não tinha comprado. Eu tô há 2 meses só aqui nessa local novo. Comprei alguns coolers, né, fiz gelo dentro da minha geladeira, para exatamente, né, a falta de luz na geladeira a gente botar. Muita gente comprou gerador, os vizinhos têm gerador. É, o que mais nós fizemos? Algumas pessoas colocaram tapumes nas janelas, mas eu diria que, olha, menos de 1% das casas colocou tapumes nas janelas. Foi poucas pessoas que colocaram, muito, poucas mesmo. O que mais que a gente fez para se preparar foi enchemos banheira com água, assim, para caso falte água, né, para você ter ele para usar. Eu tenho a piscina em casa também, então, por exemplo, para usar num banheiro, coisa assim, eu tenho, mas as pessoas encheram banheiras com água, encheram a máquina de lavar com água, para caso faltasse água, ter aquela água para usar, né? Então, comida não perecível, água, fez gelo na geladeira, um cooler, algum fogareirozinho, o pessoal comprou muitos aqueles pequenos fogareiros, né, para utilizar. E foi mais ou menos isso, botou carros para dentro. Uma coisa que todo mundo fez assim com bastante cuidado foi retirar todas as coisas que tinham na área externa das casas para não voar, né? E tem muita decoração de Halloween agora, né? Então teve que retirar tudo, aqueles pula-pulas, né? Um negócio que é perigosíssimo. Então o pessoal retirou todas as coisas que estavam na área externa das casas, para que não saísse voando, batesse numa janela, né? É, eu esvaziei a minha piscina até né? Todo mundo esvaziou suas piscinas porque exatamente pode encher, né? Como encheu no momento do tornado. O que mais que a gente fez para se precaver? Carros para dentro das garagens, né? Todo mundo que pôde colocar. Trancamos as portas das garagens, porque o vento pode levantar as portas. O pessoal não dormiu longe de janelas, né? Ficou longe das janelas. Inclusive recebemos alertas dizendo para fazer isso. Mais ou menos por aí a precaução. As autoridades locais mandaram alertas, aqui a gente recebe pelo telefone todos ao mesmo tempo, né? Mandaram alertas exatamente quando estava chegando, né? O tornados, ou depois o furacão, dizendo para ficar dentro das suas casas, para, né, se resguardar. Mas se você acompanhar os canais e tudo, eles vão te colocando a par exatamente do que está acontecendo. Mas não teve assim muito. As pessoas já sabem, né, o que tem que fazer. Enfim, o governo, a prefeitura, o governo, sei lá, ele manda os alertas, né? Mas, assim, não é normal. Teve alerta, assim, nos botando a par da situação e dando algumas direções do que deveria ser feito. E as pessoas não estavam em pânico, não. Pânico, não. Mas já faz pelo menos 3 dias que todos estavam se preparando para isso. Então, você ia nas lojas e nas grandes lojas aqui de departamento de coisas para casa, né, de material de construção, estava todo mundo comprando o que necessário. Por exemplo, gás acabava, toda hora acabava gás e o pessoal ficava atrás de onde tinha. Esse tipo de coisa, assim, tava todo mundo se preparando, indo atrás de comprar as coisas, lanternas, essas coisas, tudo acabou nas lojas, né? Mas as pessoas não estavam em pânico, assim, estavam apreensivas mais do que o normal, porque as notícias eram que o furacão seria de um porte que não é toda hora que acontece, né? Então, sim, as pessoas estavam apreensivas, estavam, né,
preocupadas, porque as notícias eram de uma tempestade maior do que o normal, né? Mesmo para furacões aqui, né? Então havia esse tipo de receio, de apreensão, de nervosismo, mas pânico em momento nenhum. A gente se comunica muito aqui, principalmente os brasileiros, em grupos de WhatsApp e tal. O pessoal estava até fazendo piada às vezes e tal, sabe como é que é, né? Então o pessoal aqui é muito acostumado também com furacão, entendeu? Então não foi para gerar um pânico, mas gerou uma preocupação maior, porque esse furacão era um furacão maior e estava previsto para passar bem aqui, né? Ele desviou um pouquinho, mas ele passou próximo daqui. Eu não tinha passado por uma experiência semelhante. Pode-se dizer que eu passei um pouquinho, porque um mês atrás teve o tornado, o Helene, né? Não foi nem um mês atrás, né? Pouco tempo atrás. E a gente sentiu aqui, tá? Foram ventos fortes e tudo, mas não foi nada demais, né? Na verdade já teve 2 tornados desde que eu tô aqui, mas eles não passaram bem por aqui, né? Mas mesmo assim a gente sentiu. Foi a primeira vez que eu fiquei próximo a um tornado. Essa foi a vez que eu fiquei mais próximo a um tornado, né? Então nós estávamos apreensivos antes de começar, né? Até tu me perguntou se eu saí. Eu não saí, eu fiquei no mesmo lugar. Eu não precisei procurar abrigo em lugar nenhum. Fiquei dentro da minha casa normalmente. Mas quando ele começou a se aproximar, a gente viu que ele foi caindo de categoria, né? Então, olha, honestamente, quando começou a sentir os ventos da entrada dele, era forte, a piscina encheu com o pequeno tornado que teve antes, depois veio o furacão em si, eram ventos muito fortes e tal, mas foi um certo alívio até, porque a gente viu que não estava tão feio a coisa. Eu honestamente fiquei ouvindo música e bebendo uísque. Faltou energia lá em casa, as crianças ficaram no telefone, estava carregado, tudo, no tablet. Eu tenho 3 filhos, né? E eu e minha esposa ficamos bebendo um uísque, e ela tomando um vinho e ouvindo uma música. E algumas informações e tal, então nós estávamos muito tranquilo, tá? Aí quando chegou bem próximo daqui, deu uma calmaria até. As partes onde foram mais pesadas foi na entrada e saída dele. Então, lá pela meia-noite, 1h na entrada, deu alguns ventos fortes. Aí depois, aí pelas 2 da manhã e tal, deu uma certa calmaria, porque nós estávamos mais próximos do meio do furacão. Incrível isso. Só que depois, a partir das 5h30 da manhã, que foi quando ele estava saindo da região, aí teve alguns ventos mais fortes. Teve, a janela bateu muito e tal. Até o pessoal, a minha esposa e os meus filhos já estavam dormindo, eu não estava, né, que eu estava de olho. E ali eu senti um pouco mais né, não digo nervosismo, mas você sentiu que, opa, pode acontecer alguma coisa do jeito que tá. O vento estava realmente forte na saída do furacão. Quando a gente estava pegando a rabeira dele indo embora, foi quando teve os ventos mais fortes. Eu diria de 5h30 a umas 6h30 da manhã, o pessoal do grupo aqui conversando, já mais apreensivos, mais, né? E ali eu senti, olha, de repente vai estourar uma janela aqui, vai voar alguma coisa. Foi o momento que eu fiquei mais preocupado que algo pudesse acontecer. Enquanto se aproximava do continente, o furacão Milton perdeu força e caiu da categoria 5 para a categoria 4. Mas isso não evitou que alagamentos e estragos fossem causados pela força do vento e pela quantidade de chuva. As aulas foram suspensas em diversas regiões, aeroportos foram fechados e as cidades duramente atingidas pela passagem da tempestade já começam a contabilizar os prejuízos e as vítimas. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever na nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Juliane Mergner. A edição, por Felipe Gerlach. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!